Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Mateus, capítulo 5, verso 19 em diante. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 19 em diante. Capítulo 6. Amém? Todos encontraram? Você que está na sua casa também pode abrir sua Bíblia física ou virtual aí, como você preferir. Tá, ok? Vamos ao texto, irmãos? Fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Curve sua cabeça, por gentileza. Pai, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Senhor, que essa palavra, ó Deus, venha entrar em meu coração e dos meus irmãos e que faça mudança de vida, papai. É isso que nós te pedimos. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo para que ele cresça e eu diminua. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aqui nós temos uma situação de Jesus tratando sobre servir dois senhores. O tema da nossa mensagem de hoje é: aonde está o seu coração? É difícil isso, né? Aonde está o seu coração? É uma pergunta, justamente para destabilizar e você começar a olhar para dentro de você, para ver se o seu coração está focado em Deus ou se está somente nas riquezas deste mundo. Agora há pouco chegou uma pessoa e falou: pastor, eu quero falar com o pastor da igreja. Eu falei: sim, sou eu. Essa pessoa falou assim para mim: pastor, eu preciso do dinheiro. Daí ele falou: irmão, nós estamos no meio do culto, se o irmão puder vir, sentar com a gente, adorar o Deus e prestar culto. Ele falou: não, pastor, eu só quero dinheiro, eu não quero orar a Deus, não. Aonde está o coração? Então, eu não queria usar isso como contexto dessa mensagem, mas como apareceu na hora, eu resolvi bem oportuno de usar. O que a pessoa quer? Ela não quer adorar a Deus, ela não quer uma ajuda, ela quer somente o dinheiro. Ela quer somente aquela situação que ela diz assim: não, eu posso pegar. Ela não quer crer num Deus invisível. Ela não quer crer que Deus pode curar, que Deus pode restaurar. Então é isso que nós temos que estar atentos, meus irmãos. E eu pergunto para você de novo: aonde está o seu coração? Está no Senhor ou está nas coisas terrenas? Aonde ele está? Responda para você mesmo. Tesouros. O que são tesouros? Muitos de nós temos como tesouros a nossa família, nossos filhos, mas muitas pessoas têm como tesouro somente o dinheiro. Você quer ver uma coisa interessante? Quando a gente fala sobre prosperidade. Prosperidade, geralmente as pessoas olham e dizem: não, prosperidade é quem tem muito dinheiro. E não é verdade. A prosperidade é algo que está tudo no seu devido lugar. Você tem o dinheiro necessário para você viver e dar um conforto para a sua família e cuidar dos seus filhos. A prosperidade, ela está em você não estar num leito de hospital e ter muito dinheiro. A prosperidade, ela tem uma sincronia com tudo que acontece na sua vida. Isso é prosperidade. Às vezes as pessoas olham assim: nossa, aquela pessoa está sendo muito próspera, né? Mas você chega perto dela, você vê que ela está cheia de carrapicho. Ela está cheia de situação no coração, cheia de mágoa, tristeza. Ela olha para o dinheiro, olha para a conta dela, está bombando. Tá?
tem milhões, lá bilhões, mas ela não consegue dormir, porque a prosperidade não é só dinheiro. Amém, queridos? Olha só, não acumulem para vocês tesouros na terra. Por que Jesus está falando sobre essa questão de não acumularmos tesouros aqui na terra? Aqui muitas vezes nós temos assim, pastor, então você é contra a ter as coisas aqui? Não, eu não sou contra, eu sou a favor. Pelo contrário, nós temos que ter e nos preparar, e nós temos que deixar algo para o futuro, para os nossos filhos também. Nós temos que nos preparar para isso, como já falei aqui, mas nós temos que tomar cuidado. Qual é o seu tesouro? O que é tesouro? Quem assistiu filme de pirata aqui já sabe que eles morrem e matam por causa de um baú cheio de tesouros, joias, ouro, prata, não é isso? Então o que eu quero chamar a atenção? Qual é o seu tesouro? Seu tesouro talvez pode ser a sua família, que você coloca diante de você e Deus. Seu tesouro às vezes pode ser algo aqui na terra, que você diz, não, eu não posso ir no culto, tenho que limpar meu carro. Ou eu não posso ir no culto porque eu tenho uma outra coisa para fazer. Quando nós começamos a colocar essa questão de tesouros aqui na terra, aonde, olha só, onde a traça e a ferrugem destrói. Às vezes nós colocamos toda a nossa energia, todo o nosso foco numa única coisa aqui na terra. Mas o Senhor fala para nós que isso não é bom. Olha só, ladrões roubam e furtam. Jesus está falando uma questão de ladrão roubar. Eu não sei se você já teve isso, mas, por exemplo, você vai em casa e algumas pessoas tem cerca elétrica, tem alarme disso, tem guarda armado na porta e tal e tal. E a Bíblia fala o seguinte, que se Deus não guarda, o vigilante é em vão. Não tem como. Se Deus não está no negócio seu, não adianta, vai dar errado. Seu tesouro não pode estar aqui na terra. O seu tesouro mais precioso é a sua salvação. O seu tesouro mais precioso é sim a sua família, porque no último dia o Senhor vai cobrar ela das suas mãos. Como você tem visto seus tesouros? Olha só, não esgote as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Provérbios 23, 4. Pastor, todo mundo quer ficar rico. Quem não quer ficar rico, levanta a mão, irmãos. Ninguém vai levantar. Quem quer ficar rico, irmãos? Todo mundo levanta a mão, amém? O Érico já levantou a mão ali. Vocês estão entendendo? Olha que Provérbios fala, meus irmãos. Por que Provérbios dá esse... Eu digo que Provérbios, ele é algo que vai... É uma estrada bem estreita, que você vai se moldando e vai ajeitando a sua vida. Olha só. Ele fala para você não tentar ficar rico e ter bom senso. O que é isso? Eu conheci homens que eles já eram mais velhos do que eu na época, o sonho deles era ficarem ricos. E eles tentaram e continuaram do mesmo jeito. Sem família, sem riqueza, somente com a roupa do corpo. Aonde está o seu tesouro? Olha só, as riquezas, verso 5 de Provérbios 23, as riquezas desaparecem assim que você as completa, e as criam asas e voam como águias pelo céu. É assim o dinheiro, não é, irmãos? Quantas pessoas você já viu que eram riquíssimas e do dia para a noite acabou tudo? Quantas pessoas já se chegaram nessa situação? É isso que nós temos que olhar e enxergar, abrir os olhos e enxergar aonde está o nosso tesouro. Que tipo de tesouro é o seu? Então, que vocês todos fiquem bem ricos, amém? Mas tenham bom senso. Você quer ver uma coisa? Um desenho bobo, que a gente acha bobo. Às vezes a gente para, eu assisto o desenho com as crianças, eles estavam assistindo o desenho lá, e o desenho falava sobre juntar riquezas. E a criancinha lá no desenho começou a vender suco na rua. E começou a prosperar o negócio dela. Aí ela começou, daí passavam, convidavam ela, vamos para o culto hoje? Ela falava, não, hoje eu não posso, estou com muitos clientes, tem que atender.
Aí ela falava assim, ah é? E passou um domingo, passou 2, passou 3, passou 4, e de repente o menininho chega e fala assim para ela, mas você não vai no culto já faz algum tempo. Por que você não vai? Aí ela fala que eu estou muito ocupada, agora eu queria criar uma rede de sucos para vender pela cidade. De um negócio. Deus começa a prosperar a pessoa. De repente a pessoa não quer mais saber de Deus, ela quer saber somente dos negócios. Quem está me entendendo aqui? O que acontece? A pessoa começa a deixar de lado Deus primeiramente. Ela se preocupa. Não, eu tenho que sair mais cedo, tenho culto hoje. Ah, mas não tem problema não, né? Já fui domingo passado mesmo, então tá bom, né? Vamos deixar. Ah, mas eu tinha que atender alguém da igreja, eu tinha que visitar alguém enfermo, eu tinha que fazer uma boa ação, e de repente você começa a deixar isso de lado, tudo que Deus manda você fazer, e aí você começa a ficar só focado nos negócios, só nos seus tesouros aqui da terra. Isso, meus irmãos, é algo que eu tenho visto milhares e milhares de pessoas fazerem, e você fica e diz assim, nossa, você quer ver uma coisa interessante? Quando a pessoa está enferma, meu irmão, ela não sai da igreja, é verdade ou não é? Ela não sai da igreja, todo dia na igreja, ela vai na igreja, ela pede oração, ela lê a Bíblia, ela clama o Senhor, é até bonito de ver. Depois que ela é curada, o que Deus usa os médicos para curar a pessoa, ela aparece o culto cada 2, 3 meses. Vem prestar um culto a Deus, como se fosse algo ainda que Deus precisasse da adoração dela, dessa pessoa. Então o que acontece? Aonde estão os seus tesouros? Que tipo de coisa você quer para a sua vida? Quando eu tive a consciência de quem era Deus na minha vida, muitas vezes nós fechávamos a empresa que nós tínhamos em Matupá, e nós tínhamos um vizinho que ele fazia, eu acho que por birra mesmo, ele chegava e dizia assim, olha, foi criar uma fila de carro aqui na frente hoje e você perdeu dinheiro. Eu falei, não perdi dinheiro não, eu estou bem aqui dentro, e você, como que você está? Falava isso para ele. As pessoas ligavam, olha, eu estou aqui na frente, vai abrir hoje? Não, hoje não vai abrir, por quê? Porque hoje eu tenho compromisso com Deus. Esse foi meu testemunho que eu dei para muitas pessoas, que eu deixei de só olhar, de ganhar dinheiro, e olha que eu tive um sonho, não sei se você acredita em sonho não, mas eu acredito, porque a Bíblia fala que Deus fala com nós em sonhos também, e pela palavra dele, e naquele sonho que eu tive, era eu vir para Mato Grosso e ia ficar muito rico, e nós tínhamos a capacidade de ter várias empresas, e ter várias condições de ter muito dinheiro, e eu vim com essa mentalidade, e não é que eu fiquei rico mesmo, irmãos, olha que riqueza que eu tenho, tenho uma esposa linda, tenho uns filhos maravilhosos, e nós estávamos meditando no Senhor esses dias, eu falei, Senhor, obrigado porque nessa pandemia, todo esse tempo, nós não temos ficado doentes, Deus tem suprido nós em todas as áreas, na saúde, no financeiro, no que comer, no que beber, no que vestir, Deus tem cuidado. Olhe para dentro de você e veja o que Deus está fazendo, irmãos. Nós temos dificuldade com isso, porque nós queremos ver algo sempre sobrenatural. Algo sempre tem que ser o melhor, né? Temos que tomar cuidado com isso. Olha só, 1 Timóteo 6,17 diz o seguinte, ordene aos que são ricos no presente mundo, é neste mundo aqui essa riqueza, que não sejam arrogantes, nem ponham em suas esperança na insensatez, nas riquezas, mas em Deus, e de tudo os proveia ricamente para a nossa santificação. Ordene-lhes que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. É duro isso aqui, não é, irmãos? É ou não é? O que Paulo está falando? Pegue os ricos da sua igreja aí, Timóteo, e fala o seguinte para eles, que eles não sejam arrogantes e orgulhosos, mas que eles estejam sempre prontos para repartir, para doar, para abençoar, porque são ricos neste mundo, não lá com o Senhor. Eu conheci um homem, e esse homem ele era rico, ele é rico,
e a riqueza dele dobrou depois que ele começou a entender que Deus era o centro da vida dele, não era o que ele tinha. E a riqueza dele dobrou mesmo, ele testemunhou isso. E esse homem, ele chega e ele dizimava assim, os caraminguá que sobrava. Eu ganho, vamos chutar um exemplo, não é isso, mas vamos chutar um exemplo. Eu faço uma retirada vou chutar um valor aqui, uns 20 mil reais. 20 mil reais, olha, o dízimo é de quanto? 2 mil, não é? Olha, 2 mil é muito para uma igreja, é muito, muito, muito. Ele está lesando quem? A igreja ou Deus? Deus. Aí o que acontecia? Nossa, 20 mil reais é muito dinheiro. Eu vou fazer uma coisa, eu vou dar só 500 para a igreja, porque 500 reais eu já estou ajudando muito. Então tá de bom tamanho, não precisa mais do que isso, então beleza. Todos os negócios que ele fazia era uma dificuldade, irmãos. Era uma dificuldade, ele não conseguia prosperar. Ele tinha uma empresa, e é muito grande a empresa dele, ele tinha que calçar, e era caríssimo isso, ele não tinha condição. E ele já era rico, já era um camarada que tinha muitas posses. E ele sempre escravo do dinheiro, sempre escravo do dinheiro, sempre escravo. Ele contou que ele chegou a ter 10 consórcios para poder guardar dinheiro. Isso é escravo, não é, irmãos? É escravo deste mundo. Olha onde estão as riquezas. Aí ele foi e participou de um culto, uma jornada de cultos que foi tremendo naquela época. E ele se converteu literalmente. E ele ajudava na igreja, fazia parte da diretoria da igreja. E de repente ele chega e ele fala: Senhor, a partir de hoje, tudo que o Senhor me der, eu dou 10% do que o Senhor me der. O que aconteceu? Tudo que aquele homem tinha dobrou. Sabe o que é dobrar? Esse camarada tem um monte de coisa, um monte de empresa ele tem, e as empresas começaram a dobrar. Aí ele precisava vender um trator. Ele precisava vender um trator, e o trator estava lá e tal. De repente ele chegou e falou: rapaz, precisa vender esse trator, está me dando prejuízo. De repente chegou um cara, falou assim: eu vim comprar esse trator aqui de você. Aí ele falou: você vai comprar esse trator aqui? Foi, vou, pode me perguntar o preço, pode falar o preço que eu pago quando você quiser. Aí ele chutou um preço alto, ele falou: tanto, falou: está vendido. Aí ele coçou a cabeça, falou assim: Deus está no negócio mesmo. Meus irmãos, e esse homem começou a depositar toda a riqueza dele nos céus. É preciso ofertar? Tá. É para abençoar? Tá. E Deus tem prosperado ele e a sua família. Se você quer viver esse tipo de prosperidade na sua vida, se você quer juntar tesouros, não junte aqui, junte no céu. E olha como é tratado a questão do rico. Muitas vezes a gente acha, mas o rico tem que ter... A Bíblia fala muito sobre essa questão, meus irmãos, de honra. Fala muito, não quero entrar nesse assunto, mas a Bíblia trata essa questão de honra. Trata essa questão de que nós somos medidos no mesmo nível com Deus. Não existe mais rico, mais pobre, não existe isso para Deus. Não existe. Não existe. Para Deus nós somos tudo do mesmo medida. Verso 20 do capítulo 6 fala o seguinte, de Mateus: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não roubam e não furtam. Veja só, o que é você juntar tesouros no céu? O que é isso, pastor? Eu vou ter que então comprar um terreno no céu, como aconteceu isso na década de 90, quem lembra disso? Que eles vendiam o terreno no céu, tinha até escritura, lembra disso? Quem lembra disso? Você ia lá, o cara falou: não, você tem que pagar tantas parcelas, você vai comprar um terreninho no céu. Olha só, misericórdia, né? Esse povo aí, eu digo que eles vão pipocar no último dia. Então é o seguinte, o que acontece? O que é você ter esses tesouros no céu? Se dispõe ao Senhor, que o teu sentimento total não seja somente no dinheiro que nós acabamos de falar, mas sim que seja se deleitar nas coisas do Senhor. Seja você ser ofertante ao Senhor. Não estou falando só de dinheiro, não estou falando de você ofertar só o dinheiro, eu estou falando de você ofertar a sua vida ao Senhor, de você dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou te obedecer. Porque, meus irmãos, a igreja não vive só essa questão, a igreja nós somos vivos. Nossa igreja é viva, amém? Então, quando eu estou falando essa questão de você juntar tesouro, não é só você vir aqui, o seu dinheiro, você está depositando aqui, não está te comprando nada. Você está devolvendo para o Senhor o que o Senhor tem te abençoado.
o que o Senhor tem se agradado de você e tem dado para você. Mas eu quero te mostrar uma coisa: muitas pessoas não dedicam-se o tempo ao Senhor. Por exemplo, nós precisamos cortar grama. Quem se dispõe a cortar grama, irmãos? Não, vamos pagar para alguém que é melhor. Concordo, é bom, é legal, mas a casa do Senhor, nós, como sermos servos do Senhor, nós temos que vir e olhar: olha, está faltando isso, uma lâmpada, eu vou buscar, eu vou colocar aqui. Mas pastor, tem o dízimo e a oferta. Sim, tem o dízimo e a oferta. E qual que é o problema? Tem pessoas ainda que estão focadas nisso. Eu já dizimo e eu dou uma oferta de R$10 por mês, então eu acho que é o suficiente. Né? Não, meus irmãos. O que é suficiente é o que Deus tem para você. É o que Deus quer de você. O que é você juntar esse tesouro? É você gastar hora de oração com o Senhor. É você ler a palavra do Senhor. É você estar envolvido nos cultos do Senhor. Você quer juntar tesouros bons? Comece a trabalhar com crianças. Olha aí, ó. Não tô usando isso de má fé não, irmãos. Porque juntar tesouros é isso. É você se dispor, é você trabalhar. É você tem vontade de pregar? Aprende a pregar. E Deus vai te usar. Você tem que ter dom de cantar, amém, irmãos? Tem que ter dom, amém? Estou brincando, irmãos. Mas você tem que se dispor. Você sabe fazer uma bela limpeza? Venha ajudar a limpar a igreja. Ah, pastor, mas nós pagamos uma pessoa. Sim, mas se for possível, venha. Junta tesouros no céu. Tem que dar oferta para alguém, chega lá e oferta. Olha, irmão, eu senti no meu coração de te dar tanto, porque estou vendo que você não está bem. Está aqui, pronto. Pastor, então por que você não oferta para o rapaz? Porque o nosso intuito, meus irmãos, não é só dar dinheiro para as pessoas. Nosso intuito é pregar a palavra. O dinheiro é só uma consequência. O dinheiro é algo que nós não nos prendemos. Mas primeiro vem a palavra. Primeiro vem a adoração a Deus, para depois fazer as obras. Primeiro vem você ter fé no Senhor, para depois as obras. Amém? As duas coisas têm que andar junto. Mas primeiro é o do Senhor, depois nós vemos o que fazemos. É assim que funciona. Então, você quer juntar tesouros para o Senhor? Se disponha. Pastor, eu sei ensinar. Venha. Vamos trabalhar juntos e você vai começar a ensinar a palavra do Senhor. Olha que benção. Porque tem pessoas que têm didática fácil para ensinar. E tem outras pessoas que não. Ele tem um conhecimento vastíssimo, mas ele recorda que ele chega para passar o conhecimento e ele não consegue. Isso é um dom que Deus tem, dado para cada um, específico. Meus irmãos, cada um de nós somos dotados de um dom. Pergunta para o Senhor qual é o seu dom. E aí você vai começar a juntar mais tesouros no céu. Você vai, mas por que isso tesouros no céu, pastor? Porque o teu coração vai estar no reino do Senhor. Quem são os súditos desse reino, meus irmãos? Somos nós. Esse reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um reinado invisível, mas ele é sobrenatural. Ele está reinando, amém? E como ele está reinando, nós somos seus súditos. Aqui está o seu reino. Então aqui nós temos que produzir isso. Essas riquezas nós temos que começar a depositar no Senhor. Olha só, desta forma aqueles que acumulam um tesouro para si mesmo. Há um firme fundamento para que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Acumule tesouro para o Senhor. Vai chegar um dia que esse espaço, esse tempo aqui vai passar, e nós vamos estar com o Senhor. Como vai ser a sua chegada lá? Como vai ser a sua chegada no céu? No livro de Lucas, capítulo 12, 23 ao 24, Jesus vai falar que o corpo é mais importante do que a comida e não devemos nos preocupar com as coisas desse presente mundo. Jesus dá um relato do que nós temos que fazer. E olha o que ele fala: busque, pois, o reino de Deus. Jesus fala para nós buscarmos o reino de Deus. Lucas 12, 31. Nós temos que estar constantemente buscando o reino do Senhor. Nós temos que juntar tesouros no reino do Senhor. Hebreus 13, 5 diz o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Olha, livres do amor ao dinheiro. A pastor tem que pagar a conta, eu também.
mas o dinheiro não tem que ser a nossa foco central. O dinheiro tem que ser para nós pagarmos contas, para nós comermos bem, nos vestirmos bem, termos um futuro melhor. Mas da onde vem as coisas boas é do Senhor. Então, não se apegue, fique livre. Olha só, conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca deixarei, nunca abandonarei. Aleluia! Nunca deixarei, nunca abandonarei. Deus não nos abandona. Pode ser no último segundo, meu irmão, Deus vai mudar. Pastor, mas eu estou numa situação difícil, você está falando. Meus irmãos, Deus tem provas para cada um de nós. E Deus nos prova e nos molda do jeito que Ele quer, não do nosso jeito. Eu sou um pastor que eu acredito muito no Senhor e eu quero fazer as coisas que o Senhor me manda fazer e não a que os homens querem. Olha só. Jesus também vai falar sobre a riqueza, que nós colocamos uma situação de que nós queremos deixar tudo perfeito, mas não é bem assim que funciona. Preste atenção nisso e veja como são fortes essas palavras aqui de Jesus. Lucas 12, do 13 ao 21, vai relatar sobre uma história de um homem insensato, um homem rico, que ele planta muito, colhe muito, e de repente ele chega e olha: meus celeiros não aguentarão, não suportarão tudo isso. Então eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou construir celeiros maiores. E aí, a partir disso, eu vou sentar, comer, beber e vou descansar. Mas olha o que Jesus fala. Olha só, no verso 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então ficará com que... será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? O que eu quero chamar a atenção pelo seguinte: aqui Jesus fala o seguinte sobre as riquezas. Se a tua vida for exigida hoje por Deus, como está a sua vida? Se Deus te chamar hoje, como você está? A sua casa está organizada? A sua família está preparada para a sua partida? Como você está? Os seus tesouros estão todos aqui na terra, ou você já tem tesouros preparados no céu para você? Como está a sua vida, meus irmãos? Aonde está o seu coração? O coração deste homem, nós vemos que ele está totalmente voltado para as coisas deste mundo. Ele queria criar grandes celeiros e dizer o seguinte: agora eu posso sentar, comer e descansar. Olha só. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quem aqui é rico com Deus? Amém? Continue aumentando sua riqueza com o Senhor. Continue sendo próspero com o Senhor. Porque se você não tiver essas riquezas com o Senhor, olha aqui Jesus fala, você vai produzir tudo. Nesse tempo de safra você vê homens correndo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Hoje não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu não sei se os irmãos lembram de um episódio que teve, acho que coisa de uns 4 anos atrás, aqui no Mato Grosso. Um homem colheu muitos grãos, e os celeiros não aguentaram, né? E ele deixou os grãos, era época que não chovia. Você sabe que Mato Grosso, acabou a chuva, vai ficar meses sem chover, não é verdade? E não chovia na região dele. Aí ele falou assim: não vou construir celeiro porque não tenho dinheiro, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você secar os grãos e vou deixar no tempo. De repente veio uma chuva e levou todos os grãos daquele homem embora. Isso aconteceu aqui, acho que foi Lucas ou Sorriso, alguma coisa assim. O que você tem preparado para o Senhor? Como você tem investido o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida? O seu coração está onde? Pastor, eu chego em casa cansado e arrebentado.
Meus irmãos, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu acredito que tem pessoas que se desanimam e tem pessoas que elas ficam tristes e não querem ter vontade de fazer nada. Mas quando a gente fala vontade de fazer nada, ela não tem vontade de trabalhar, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de sair de casa, ela não tem vontade de fazer nada, nem viajar de férias. Concorda comigo, não? E por que nós ouvimos muitas pessoas dizer o seguinte: olha, eu estou sem ânimo de ir para a igreja, eu estou sem ânimo de fazer isso para a igreja. Mas você vê a pessoa trabalhando, você vê a pessoa saindo de férias, você vê a pessoa andando de um lado para o outro, você vê as pessoas em churrasquinho, aniversários, e de repente você fala: vamos para o culto. Ah, eu tenho medo do vírus. Ah, eu não posso, eu estou cansado, eu estou exausto. Vocês têm acompanhado? Isso não é para ninguém não, irmãos. Eu estou falando que no geral você vê isso. Eu vejo amigos meus viajando de um lado para o outro. Vamos para o culto? Ah, não vou não, eu não tenho tempo, não dá, eu estou muito corrido. Meu irmão, vamos tirar a máscara? Não a máscara do coronavírus, mas a máscara que nós colocamos para dizer que nós somos crentes uma hora e outra hora dizemos que não somos crentes? Espera aí, que tipo de tesouro essa pessoa está juntando? Vocês acham que essa pessoa está certa ou está errada? Está errada. Não, eu só vou para o culto se estender um tapete vermelho para mim. Meus irmãos, para o único que nós estendemos um tapete vermelho é para Jesus Cristo de Nazaré. Esse é digno de toda honra e de toda glória. Esse sim é digno de todo louvor. Nós, meus irmãos, somos toda medida. Somos todos iguais. Eu estou aqui como pastor, porque assim Deus me colocou aqui. Amém? Mas eu sou igual a vocês, de carne e osso, né? Sinto fome. Amém? Meus irmãos, temos que tomar cuidado com isso. Quando você vê uma pessoa dizendo o seguinte: ah, Deus conhece meu coração, você fala assim: olha, Deus conhece tanto seu coração que está na hora de você começar a ir para a igreja. Está na hora de você começar a mudar, não é só ir para a igreja. A gente fala assim, ir para a igreja, como se a pessoa tivesse que só vir para a igreja. Não, a pessoa tem que começar a viver a igreja, viver com os irmãos em comunhão, porque a igreja somos nós, não é o prédio no domingo. Amém? Nós temos uma situação que nos ensinaram o seguinte, que as pessoas traziam as pessoas da rua, colocavam nos bancos e diziam: pastor, parta aí agora, você prega para as pessoas se converter. E não é assim que funciona, meus irmãos. A conversão acontece lá fora, não aqui dentro. A igreja, o que é a igreja? Assembleia. Igreja é o quê? São um juntamento de pessoas. Então nós somos a igreja. A igreja se reúne. Eu vejo pastores pregando para a igreja se converter todo domingo. Eu falei: não tem convertido na igreja dele, não, é? Não é. A igreja tem que ser ensinada na palavra. Pastor, mas eu quero uma palavra que mude. Sim, você está tendo a palavra que muda. Mas tem que ter mudança. Agora, se o teu coração está duro e você diz assim: não, eu não quero isso, não adianta. Se o Espírito Santo, através da palavra, não está mudando sua vida, não tem como fazer. O tesouro vocês vão estar juntando em outro lugar, mas não no céu. Pois, olha só que fala em Mateus 6,21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Seu tesouro é o Senhor? Seu maior tesouro é o Senhor? Ou seu tesouro é o seu carro, a sua casa? Ou é o seu emprego? Eu conversei com várias pessoas já. Fulano, faz assim. Não, pastor, não dá, estou trabalhando. Estou trabalhando. Mas e se Deus pedir a sua vida hoje? O que acontece? Como pediu do insensato. Aonde vai estar suas riquezas? Quem vai desfrutar? Quem vai desfrutar do que você vai deixar aqui? São coisas que nós devemos pensar, meus irmãos. Os olhos são a porta de entrada. Amém? São as portas de entrada para o nosso coração. O que você tem olhado? Para onde você tem desviado o seu olhar? O que você tem visto e ouvido? Olha só, os olhos são a candeia do corpo. O que é candeia? Candeia é um instrumento que é usado como se fosse o lampião que nós conhecemos, né? Candeia é um instrumento que ele é usado para clarear o ambiente. Então, os nossos olhos é que clareia o nosso interior.
é que clareia o nosso corpo. Olha só. Mais para frente vai dizer o seguinte: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que você tem absorvido? Hoje nós estamos assim, meus irmãos. Nós estamos com semi-lockdown aí, vamos dizer assim, não sei se é isso a palavra correta, mas nós estamos com um decreto dizendo que nós temos que estar até tal hora, nós temos que estar nas ruas, até tal hora nós podemos comprar, até tal hora nós podemos dormir, até tal hora nós podemos sair. Amém? Tudo bem, não estou falando mal disso, não interprete mal. Mas, olha só, nós aceitamos tudo. E nós começamos a dizer o seguinte: olha, estão falando que eu não posso. E nós estamos vendo a mídia, a grande mídia, aí nós vimos ela falando o seguinte, que o caos está instalado no Brasil. Que o Brasil tem 3 tipos de cepa de vírus. Até agora não vi nenhum especialista em cadeia nacional falando sobre isso. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí. Já tem um especialista falando sobre isso, irmãos? Teve já? Comprovado? Então, amém. Um só? Então, é muito pouco. Tem que ter pelo menos uns 3 comprovando que isso aí está certo. Quando o começo do vírus chegou lá no Rio de Janeiro, o vírus está no esgoto do Rio de Janeiro. Não foi comprovado, foi só a mídia falando. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Temos que tomar cuidado do que nós estamos ouvindo. Existe uma ilustração que está rolando pelas redes sociais que está o seguinte: um olha para a TV e diz assim, nós estamos mortos, o outro está com a Bíblia e diz assim, nós estamos salvos. Quem já viu essa ilustração? Mais ou menos assim que nós estamos vivendo. Se você começar a ler a Bíblia e você meditar nela todos os dias, você vai ver que os teus olhos vão enxergar uma salvação, vai enxergar um lugar para você dizer o seguinte: eu posso me deleitar no Senhor. Os teus olhos vão olhar e dizer o seguinte: olha, tem esperança para esse mundo ainda, porque o meu Redentor vive. Eu sei que as pessoas que me oprimem, que me pressionam, elas podem se converter e transformar-se em pessoas diferentes. Tem jeito, meus irmãos. Basta para onde você tem olhado. Basta para onde você tem visto e ouvido essas coisas. Tome cuidado com os seus olhos. Olha só, você quer ter seu corpo todo iluminado? Olha a dica interessantíssima que eu vou te dar aqui. Uma palavra bíblica. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus, lâmpada que me ilumina, e os meus passos é a luz que acandeia o meu caminho. Olha só, lâmpada que ilumina. A palavra do Senhor é lâmpada que ilumina o nosso corpo todo. Comece a meditar mais na palavra que você vai ver que as coisas irão acontecer. Amém? Ninguém pode servir 2 senhores. Pode, irmãos? Numa versão mais antiga, uma versão acho que da atualizada, Almeida atualizada vai dizer o seguinte: vocês não podem servir a Deus e a Mamão. Mamão, ele é considerado o Deus, o demônio que seja lá, do dinheiro, né? E nós vemos muitas pessoas adoradoras de Mamão, muitas pessoas adoradoras de dinheiro. Na NVI que eu estou lendo para vocês fala sobre dinheiro. Então veja bem, não tem como você servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não tem como você dizer assim, não, eu sou um servo de Deus, mas se Deus diz o seguinte para você hoje mesmo: olha, eu quero que você venha aqui na frente e deposite R$1.000. Ah, pastor, mas Deus vai falar, Deus sabe a minha situação. E aí? Deus mandou o profeta na casa da viúva para que ela pegasse o bolo e fizesse primeiro para o profeta. E não ia sobrar nada para ela. E ela fez o que? Ela falou: não, profeta, eu só tenho isso. E aí? Ela obedeceu o Senhor. Fez, comeram, e ela teve uma abundância na estiada toda. Então o que acontece, meus irmãos? Quando nós não confiamos em Deus, nós começamos a servir outros senhores. Nós temos que ser nosso sim, sim ou não, não. Simples. Não tem como, porque veja bem que Jesus fala: você irá amar um e odiar o outro. Não tem como. Você vai desprezar o outro Deus. Quando você começa a colocar que Deus está no dinheiro, você começa a deixar Deus de lado. Deus não gosta, Deus não se agrada dessas coisas. Senão Jesus não tinha falado isso. Nós temos que fazer uma escolha de quem nós vamos servir.
Se nós vamos servir a Deus ou vamos servir ao nosso próprio ego, ao nosso próprio entendimento, dizendo que o dinheiro é mais importante. Pastor, por que você está falando tanto sobre oferta, sobre dízimo? Porque é o que Jesus está falando aqui. Nós nos apegamos e não investimos no reino do Senhor. Nós investimos. Olha só. Quando você deixa que as coisas deste mundo vai ao natural, as coisas são mais prazerosas. Em João 2,15 o seguinte: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. O teu amor está onde? Está nessas coisas terrenas ou está no Senhor? Essa questão de servir dois senhores, meus irmãos, eu tenho lutado e tenho visto que muitas pessoas, não que eu estou servindo dois senhores, mas tenho lutado com algumas pessoas para elas entenderem que elas vivem para o Senhor ou elas vivem para o mundo. Olha só. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então tudo aquilo que você cobiça, tudo aquilo que você ostenta muitas vezes desse mundo, não vem de Deus. Não vem de Deus, vem desse mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Existe uma grande diferença entre você obedecer a Deus e obedecer os homens. Quando você se sujeita a obedecer somente os homens, existe uma situação difícil na sua vida no futuro. Porque talvez Deus manda você fazer tal coisa. E você diz assim, não, mas se eu fazer tal coisa, eu não vou fazer, porque aí Deus entende o que eu estou fazendo, porque eu tenho minha família, eu tenho que cuidar. Meus irmãos, ou você entende que você serve um Senhor, ou outro. Vou te contar umas histórias aqui. Em países comunistas, que foi o que tentaram fazer com o nosso Brasil, e eles querem tirar a questão cristocêntrica do Brasil. Olha só, você via soldados pegando os filhos de pastores, de pessoas que tinham se convertido, e dizendo o seguinte: ou você nega Cristo, ou você morre, primeiro seu filho. Se alguém pegasse seu filho hoje e falasse assim, ou você nega Cristo, ou seu filho morre, qual seria a sua reação? Responda para você mesmo. Mas qual seria? Tem uma história que uma família chinesa né? Chinesa, eles foram soterrados. Colocaram ele numa vala, e aí eles falaram o seguinte: nega Cristo. E eles falaram, nós não vamos negar. A família toda foi soterrada. Os torturadores daquele dia se converteram e foram dar testemunho da fé deles. Tem história de que homens viram seus filhos sendo mortos. Nega Cristo ou ele morre? Não nego. Teve uma situação de que o menino chegou e pegou na mão do papai e falou assim: papai, não negue Cristo. Chega a ficar arrepiado. Não negue Cristo, papai, porque hoje mesmo nós vamos ver ele. E todos eram fuzilados. Como que nós queremos olhar e servir dois senhores? Tem ambientes, meus irmãos, que não nos condiz mais. Pastor, mas a Bíblia fala que eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, mas em tudo me convém. Tem coisas que não convém mais para um cristão. Tem coisas que você era uma criatura perdida, desamparada. Hoje você é um filho de Deus. Amém? Que você tem uma herança com Cristo Jesus. Não tem como servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas deste mundo. Mas esqueça o seguinte, olha só o que fala o verso 17 de 1 João 2. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Aleluia? Você quer fazer a vontade de Deus na sua vida, meu irmão? Então não pare, não escute o que as pessoas estão falando, porque isso aqui tudo vai passar, mas as coisas do Senhor não passam. Eu tomei uma decisão, já faz muitos anos, de não obedecer aos homens, mas obedecer a Deus. Porque eu sei que se eu começar a obedecer aos homens, eu vou virar capacho deles. E depois que vira capacho, meus irmãos, que os homens limpam os pés em você, eles descartam você, porque eles não querem mais saber de você. Mas Deus não. Deus, ele pega você, sendo às vezes maltratado, destruído, e ele te restaura e te dá uma nova vida, uma perspectiva de vida e vida em abundância. Amém? Então que você possa refletir nesta manhã, aonde está o seu coração? Está nas coisas do Senhor, ou o teu coração está somente no dinheiro, nas coisas desse mundo terreno? Aonde está? Junte tesouros para você, sim, no Senhor, não aqui nessa questão terrena. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza. Eu gostaria de orar com você. Você que está na sua casa, se for possível, coloque a mão no seu coração e vamos juntos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei como foi a sua semana. Amanhã começa uma nova semana. Mas se você está tendo dificuldades, eu gostaria que você colocasse no Senhor agora as suas dificuldades. E que você depositasse uma certeza que os seus tesouros estão com o Senhor. Busque primeiramente os tesouros do Senhor, que os tesouros aqui da terra, Ele vai te abençoar, Ele vai te acrescentar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra. Senhor, que eu e meus irmãos possamos a cada dia mais depositar, Senhor, nossos tesouros nas tuas mãos. Senhor, nós não queremos, nós estamos neste mundo, mas não fazemos parte dele, porque nós cremos que nosso Redentor vive e um dia virá nos buscar. Senhor, como é bom ouvir a sua palavra, e nós temos conforto nela, nós temos, ó Deus, uma linha a seguir nela. Como é maravilhoso, amado Espírito Santo, ver o Senhor agindo em nossas vidas. Senhor, nós depositamos nossos tesouros agora nos cofres celestiais, para que nós possamos, ó Deus, prevalecer, sermos firmes até a sua volta, ou até o Senhor nos recolher. Senhor, nós não queremos ser como a tua palavra nos fala sobre esse homem insensato, que no dia que foi requerida a sua alma, ele só tinha coisas aqui deste mundo, mas não tinha coisas espirituais, não tinha coisas que o Senhor se agrada. Senhor, nos ensina a abrir nossos olhos espirituais, que a tua palavra ilumine o nosso corpo, ilumine nossos olhos, ó Pai. Senhor, eu não sei como meus irmãos estão, mas o Senhor sabe. Derrama sobre cada um deles a certeza de que o Senhor está no controle da vida deles. Amado Espírito Santo, ajuda cada um que está me ouvindo agora neste momento a fazer uma boa escolha de servir um Deus vivo e não ficar em dois senhores, mas somente um. Senhor, ensina para cada um olhar para o seu coração e ver aonde ele está, e que haja mudança de direção. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se assentar, por favor. Nós vamos ter ceia agora. Eu confesso para os irmãos que a questão da ceia online, eu ainda tenho dificuldade de realizá-la, tá? Mas nós vamos fazer a ceia presencial, como de costumes. Amém? Eu já vou descer.
Meus irmãos, nós temos aqui hoje o nosso momento de ceia. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 23 e diante. Amém? Diz assim: pois recebi do Senhor, que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, à noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, o meu sangue. Façam isso sempre que bebedes em memória de mim, porque sempre que comedes deste pão e bebedes desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Até aqui está bom, meus irmãos. O que Paulo está falando aqui? Está falando sobre como nós devemos compor a ceia, como devemos nos comportar na ceia. Então aqui, o que é a ceia? A ceia ela é um memorial. A ceia ela não vai se tornar mais santa ou menos santa. A ceia não vai te tornar como se fosse algo que vai te purificar. Não, você está fazendo um memorial para você lembrar do que Cristo fez por você na cruz. Ele teve uma morte de cruz. Quem pode participar da ceia, pastor? Todo aquele que aceitou Jesus, que recebeu como seu Senhor e Salvador e foi batizado, né? Então nós batistas, nós temos esse cuidado de que a pessoa tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e ser batizado, e aí ela vai participar da ceia. A nossa ceia é livre para toda pessoa que esteja em Cristo Jesus, com essas duas ordenanças: a receber Jesus como seu Senhor e Salvador e batismo. Amém? Então essa é a ceia memorial. Enquanto eu tocava esse louvor, eu gostaria que você examinasse, que você tivesse um tempinho agora para você falar com o Senhor. Pastor, eu não vou tomar ceia, que eu acabei de sair de casa, briguei com o marido, briguei com os filhos. Não faça isso, minha irmã. Não faça isso, meu irmão. Porque a ceia do Senhor e a ceia é um novo reconcílio, é uma nova partida. Se você tem um problema, depois você resolve. Chega em casa, pede perdão. A ceia é uma questão de nós vermos o que o Senhor fez por nós e o que nós podemos fazer também para os conosco. Amém? Quando toca esse louvor, eu gostaria que você refletisse um pouco na sua vida. Quando penso na cruz, é difícil entender como pode um bem por amor se render. O que posso dizer? Seu sangue perdido lavou-me, curou-me, sou livre, sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Quando penso na cruz,
difícil entender como pode um Deus por amor se render. O que posso dizer? Oh, diga! Seu sangue vertido lavou-me, curou. Eu sou livre, sou livre, sou livre em Cristo Jesus. O seu sangue vertido lavou-me, curou-me. Sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre em Jesus. Amém, amém. Gostaria de chamar aqui comigo a irmã Marlise para me ajudar aqui na ceia, por gentileza. E eu gostaria de chamar a Carla para me ajudar aqui também hoje. Amém? Os irmãos que vão ceiar, por favor, se coloquem em pé, por gentileza. E Carla e Marlise estarão passando o suco e o pão. Amém? Por favor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Irmãos, na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão. Na última ceia que Ele teve com os discípulos, Ele falou: esse é o meu corpo, que Ele diz, eu dou por vocês. Então, em memória do Senhor, nós comamos o corpo, não que vai se transformar literalmente no corpo, mas o pão representando o corpo de Jesus, que Ele se entregou por nós numa cruz. Esse é o verdadeiro memorial. Então, em memória do Senhor, comamos. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus, neste momento, porque o Senhor Deus foi tão misericordioso e amoroso, entregou o seu Filho naquela cruz por nós, Pai.
ó Pai, o teu corpo, Senhor Deus, naquele madeiro, Pai, para nos redimir de todo o pecado, Pai. E hoje nós estamos aqui, Deus, pela tua graça. Ó Pai, que em nosso coração, Senhor Deus, esse memorial nunca seja esquecido, Deus, e que a nossa vida seja rendida a Ti neste momento, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. O cálice, nós estamos usando o suco de uva, mas é a mesma essência do vinho, né? E ele fala que é uma nova aliança. Então, diante dessa nova aliança que nós temos com o Senhor, bebamos do cálice da nova aliança com o Senhor Jesus. Ó meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de participar da ceia, Senhor. Que nós possamos beber e comer do Teu cálice, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado. Nós te colocamos nossas vidas diante de Ti. E pedimos ao Senhor Deus que todos que não tiverem essa oportunidade hoje, que o Senhor vai conversando, Senhor Deus, que eles possam sentir esse desejo, Senhor Deus, de estar na Tua presença e participar da ceia. É em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, depois você pode, Marlise, pega os copinhos lá. Obrigado. Que bênção, nós podemos ceiar. Eu sei que faltou muitos irmãos, mas domingo de manhã é mais difícil, né? O pessoal já quer ficar mais dormindo, mais tranquilo, mas que bênção. Orem pelo irmão João, ele acabou de perder um ente querido, o irmão dele, né? E que vocês possam estar orando por ele, né? Nós já oramos, já conversamos, eles estão bem. Ele só não vem hoje conosco, cultuando conosco, porque ele falou: pastor, eu vou, como eu estive viajando, tive contato com pessoas, vou esperar. Amém, Deus abençoe a sua vida, né? Amém, queridos? Então, feche seus olhos, põe sua mão em posição de receber. Eu quero orar com você, se levante, se coloque em pé, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos preparando a sala de batismo. Você ainda é batizado, você pode ser batizado já, amém? Né? Vamos batizar aí, vai ser uma bênção, né? Então, com a graça de Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Essa semana seja uma semana espetacular na sua vida, seja próspera, e que você possa aplicar o que você aprendeu hoje aqui sobre servir dois senhores. Que você tenha o discernimento de ver aonde está o seu coração